Alô, alô, então vamos lá, pessoal, para o nosso terceiro encontro aqui do Estatuto do Sinop. Estou fazendo uma gravação aqui, então pode aparecer algum barulhinho aí de carro, de veículo, que eu estou num hotel, então vocês desconsiderem isso, ok? Nós vimos então que cada um dos entes estatais tem competência para instituir as regras que os seus servidores deverão seguir. E aqui logo no segundo ele vai dizer aqui a definição, o conceito de servidor, tá? Então, servidor é aquela pessoa física que presta um concurso público, no caso de cargos efetivos, ou ela é nomeada para exercer um cargo em comissão, né? Aqueles cargos ad nutum, livre nomeação e exoneração, como o secretário, né? Então, essa pessoa física ela vai ser a ocupante de cargo público. Já o parágrafo terceiro, por sua vez, vai dizer que o cargo público é a unidade da estrutura organizacional. Outros estatutos dizem que é a menor estrutura dentro de um órgão público, com atribuições e responsabilidades específicas. Então vamos pensar aqui num município como o de Sinop, que tem guarda municipal. Então nós temos aqui os cargos de guarda municipal que vai dizer, por exemplo, né? Fica criado por esta lei 100 cargos de guarda municipal para o município de Sinop, né? O grau de escolaridade para esse cargo exigido vai ser o nível médio. Além disso, ele vai ter que, para progredir, a cada 3 anos, fazer um curso de 200 horas aulas. O salário dele vai ser isso. Para ir para a classe B, ele vai precisar de nível superior. Para ir para a classe C, uma especialização. E assim por diante. Então veja que o cargo público, você vai dizendo tudo o que aquela pessoa precisa, né, tanto para ocupar cargo público quanto a progressão na carreira. Beleza, pessoal? Então vejam só, os parágrafos, artigos iniciais aqui, eles vão dizer da conceituação dos elementos, aqui o reajuste, né, o RGA, reajuste geral anual, que fala que deve ser iguais tanto para os servidores do executivo, para os servidores do legislativo. Veja que lá no nosso curso completo de direito administrativo você aprendeu que no município não tem poder judiciário, certo? Então são apenas dois poderes, o poder executivo e o poder legislativo. Os que trabalham ali na prefeitura, no órgão executivo, e as pessoas que trabalham na Câmara dos Vereadores, o poder legislativo. Beleza? Então, vencida essa parte da conceituação, a gente já vai aqui para o artigo 6º, que vai dizer o seguinte, o artigo: além da habilitação em concurso público, então veja que o concurso público é o passo inicial para que você torne um servidor público. Então você deve ser aprovado em concurso público, nomeado, tomado posse, entrado em exercício, e aí sim você é um servidor público, tá? Para que você possa tomar posse, melhor dizendo, você deve ser submetido a uma avaliação médica por junta médica oficial que vai ver a sua aptidão física e mental, certo? Só pode tomar posse quem for julgado apto física e mentalmente para o cargo. E aí, repetindo as disposições ali que nós temos da Constituição Federal, vai dizer quais são os requisitos, tá? Atenção redobrada aqui, porque isso cai em concurso, meus queridos. Isso cai em concurso. Então vamos lá. Nacionalidade brasileira. Nacionalidade brasileira. Veja que aqui não diz se é um brasileiro nato ou se é um brasileiro naturalizado, não importa, tá? Basta que seja brasileiro. 2. O gozo dos direitos políticos. Direitos políticos têm relação lá com a sua capacidade eleitoral ativa, que é de votar,
e também com a sua capacidade eleitoral passiva, que é de ser votado. Então, por exemplo, você, homem, aos 18 anos, deve, em regra, servir as Forças Armadas aquele 1 ano. Se você, por imperativo de consciência, por convicção filosófica ou por convicção religiosa, diz que não quer servir o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, nesse caso você será dada ali uma prestação alternativa. Caso você não cumpra essa prestação alternativa, aí você vai ficar ali com os seus direitos políticos suspensos. Outra situação também que faz você ter os direitos políticos suspensos, caso você não vote em mais de 3 eleições e nem justifique, né? Então você também fica com seus direitos políticos suspensos. Você foi condenado criminalmente por algum crime. Durante o tempo que você estiver cumprindo a sua pena ali, você também não está no gozo dos direitos políticos. Se você também foi condenado por improbidade administrativa. Então veja, são inúmeras situações que fazem com que você possa não estar no gozo dos direitos políticos. Não estando no gozo dos direitos políticos, meus queridos, o que é que vai acontecer com você? Você não vai conseguir tomar posse num cargo público. Se você prestar um vestibular de uma universidade pública, você também não irá conseguir fazer a sua matrícula. Legal, beleza, vamos para o terceiro. Haver cumprido as obrigações e os encargos militares previstos em lei. Acabei de dizer. Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Óbvio, né? Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Uma pergunta que é bem comum aqui diz o seguinte: imagine que o cargo seja de nível médio e você já tenha o nível superior. Pode? Sim, pode, normal. Se você tem um grau de escolaridade superior ao que estão pedindo para o cargo, não tem problema nenhum. O que você não pode ter é um nível inferior, né? O cargo é de nível médio e você só tem nível fundamental. Aí você não vai conseguir tomar posse. Beleza, vamos baixar um pouquinho aqui. Olha lá, idade mínima de 18 anos completos, abrindo-se exceção para o cargo de estagiário. Então, nós temos uma idade mínima de 18 anos. Professor, e a idade máxima? Existe idade máxima? Olha só, geralmente, o que acontece? Os cargos públicos que terão idade máxima são aqueles que dizem respeito a cargos na área de segurança pública, por exemplo, cargos de militares, os cargos policiais. Então, se você tem um cargo público que exige uma determinada compleição física para o exercício das atividades, aí a lei vem e coloca um limite de idade máximo para isso. Mas tirando essas situações dos cargos específicos ali, cargos policiais, cargos militares, então nós vamos ter em mente aqui para matar essa questão no seu concurso, dizendo que o limite vai ser ali os 70 anos, que já é o limite da idade da aposentadoria compulsória. Legal? Então nós temos aqui uma idade mínima de 18 e temos uma idade máxima de 70. Possuir habilitação legal para o exercício do cargo. Imaginem os meus colegas que já estão estudando comigo para procurador do município aqui de Sinop, né? Então veja que o procurador municipal, qual que é a habilitação legal dele? Além dele ser um bacharel em direito, ele precisa estar habilitado na Ordem dos Advogados do Brasil, na OAB.
Então, se você é um médico veterinário, deve estar habilitado lá no seu conselho, e assim sucessivamente para o médico, enfermeiro, fisioterapeuta, todas essas profissões que precisam de fiscalização, né, que tem um conselho que regulamenta a sua atividade, estar aqui, precisa estar ok nesse conselho para que possa tomar posse. E o sétimo e último vai dizer não ter sido demitido do serviço público estadual, federal ou municipal, né? Imagine o seguinte: se você já foi um servidor municipal ou estadual ou federal e você foi demitido por desídia, né? Então, desídia é a preguiça, você não tinha ali uma produtividade e o seu órgão entendeu o suficiente de demitir. Veja que nesse caso aí os estatutos vão dizer que depois de 5 anos a pessoa pode fazer outro concurso, tá? A pessoa pode fazer outro concurso. Então, nesse caso aqui do sétimo, se já passou dos 5 anos, a pessoa pode fazer novo cargo, novo concurso para ocupar um novo cargo. É claro que, veja que nós temos algumas situações de casos de improbidade, de corrupção, que aí a pessoa nunca mais vai poder prestar, vai poder ser um servidor público, né? Aí nesse caso, por óbvio que ela não vai conseguir. Beleza, pessoal, o processo de investidor em cargo público completa-se com o exercício. Ó, eu vou fazer uma tabelinha aqui para a gente ver uma linha temporal, como é que funciona isso, tá? Então aqui, ó, vamos pensar aqui, vamos colocar aqui uma linha temporal, veja. Então aqui, abriu o concurso, beleza? Fez as inscrições, aí depois aqui, fez a prova, foi aprovado, depois foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício. Aqui, quando você entra em exercício, aqui realmente começa o seu vínculo com o município, tá? É a partir aqui da sua entrada em exercício que você já faz jus, já tem direito a retribuição financeira, tá? É aqui de quando você começa a trabalhar que o dinheiro começa a cair na conta, você começa a contribuir com o sistema de previdência municipal, né? Então, é a partir daqui que a gente começa a contar o seu tempo para as licenças, para as férias, para licença assiduidade e assim sucessivamente, beleza? Então, o seu vínculo ele vai até aqui ao final, quando então você logrará direito a ser aposentado. Beleza, pessoal? Então, veja, encerramos a aula 3 com essa parte aqui introdutória, e agora a gente já vai para a aula 4, vou fazer o pause aqui para fazer edição, e a gente já vai para a aula 4 sobre provimentos de cargos públicos, do artigo 9 em diante, o assunto de maior incidência. Veja que se você clicar aqui, eu vou subir esse material, essa lei esquematizada que eu fiz aqui, anotada para você, e você pode baixar gratuitamente. Beleza? Então, até daqui a pouco.